do Senhor. Nós estamos em mais uma aula, a importância de nós termos um compromisso com o Senhor, a importância de nós termos um comprometimento. O que mais tem faltado no meio da igreja nos dias de hoje é o comprometimento com o reino, o comprometimento com a obra do Senhor. E nós temos orado nesse sentido, nesse propósito, nesta aula de hoje. Vamos ver alguma coisa acerca daquele que almeja o ministério, almeja o episcopado, almeja o trabalho do reino. Qual é o caráter desta pessoa? Como deve ser o caráter daquele que almeja o ministério? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, por enquanto só verso 9. Paulo está escrevendo aos Filipenses e está dizendo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amados, o que mais nós temos visto nestes dias de hoje é um evangelho sem compromisso. Quantas pessoas têm se intitulado pelos mais diversos ofícios dentro da casa do Senhor? Quantas pessoas têm buscado nomes, títulos e tantas outras unções e tantas coisas que criam por aí, mas não estão vivendo o caráter de Cristo? Paulo tem a responsabilidade de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que hoje você, como servo de Deus, pode olhar para uma pessoa e dizer: olha, seja meu imitador, faça o que eu faço, porque assim você vai estar fazendo igual a Cristo? Será que você tem comprometimento com o Senhor a tal ponto de poder ser espelho, de poder ser modelo, de poder ser referencial? Nós devemos entender, amados, estamos falando num tempo de discipulado, num tempo de crescimento, num tempo onde nós vamos começar a ministrar aquilo que temos recebido, mas há uma grande importância daquele que é discipulador, daquele que vai discipular, de ele ser modelo, de ele ser exemplo, de ele ser realmente algo que possa ser referencial para todas as pessoas. Será que podemos afirmar: o que de mim aprendestes, o que de mim recebestes, o que de mim ouvistes e o que vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco? É uma responsabilidade grande, mas Deus quer levar a igreja a um comprometimento, a um despertamento e uma confrontação do cristianismo, que você está vivendo uma vida digna do Evangelho, uma vida compromissada. Muitas pessoas se dizem ser cristãos, e nem todo aquele que diz que é cristão de fato. Nem todo aquele que diz que é crente de fato. Ou melhor, até Satanás é crente. Ele crê que Deus existe. É crente. Agora, nós precisamos entender que o Senhor está procurando vidas para que Ele possa trazer como referencial sobre a terra, para que Ele possa resplandecer como astros do mundo, num mundo em trevas, num mundo contaminado, num mundo que caminha a passos largos para o inferno. Deus quer levantar você como luz para resplandecer em meio às trevas, e Deus quer levantar de você uma palavra de boas novas, de boas notícias, um referencial. Deus quer levantar da sua vida algo que venha abalar o inferno, algo que venha fazer a transformação, algo que venha trazer mudança no meio deste mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Primeiro ponto de Paulo aqui para os Filipenses: o que de mim aprendestes? O que é que o povo está aprendendo contigo? Uma grande responsabilidade nossa é de sermos ensinadores. A criança, o filho, aprende
com a convivência com os pais, ou seja, pelo que ele vê os pais fazendo, ele quer fazer, ele tem um referencial, mas não somente os filhos, ou melhor, os filhos espirituais, aqueles que você tem trazido para a casa do Senhor, aqueles que você tem um cuidado de zelar, de orar, de clamar, de firmar na obra do Senhor. O que é que o povo está aprendendo conosco? O que é que as ovelhas estão aprendendo com os ministros do Senhor? Precisamos tomar um cuidado muito grande aqui. O que de mim aprendestes, isso fazei. O que é que você está ensinando para começar a história da nova geração que está vindo? Qual tem sido o legado? Qual tem sido o referencial que você vai deixar? O que você está ensinando para a nova geração de pastores que vão se levantar? Para a nova geração de evangelistas que vão se levantar? Para a nova geração de intercessores, de músicos, de levitas? O que é que você está ensinando para os novos convertidos como referencial de vida? Qual tem sido o seu ensinamento? Já falamos, já ministramos nesse curso. Hoje, meu amado, como todo sempre, não adianta você dizer, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A sua vida, ela fala muito mais alto do que as suas palavras, e as suas atitudes de vida precisam condizer com a palavra que você quer pregar. A palavra de Deus enxertada em vós tem que exalar o bom perfume de Cristo. Amém. O que é que você está deixando para a próxima geração? O que é que a gente está ensinando para a gente que anda conosco, que caminha conosco, que convive conosco no dia a dia? O que é que você está ensinando? Temos visto uma geração que tem ensinado que não se deve submeter à autoridade. E por isso temos visto uma geração de rebeldes, de rebeldia, não só na igreja, na sociedade, no dia a dia. Quantas pessoas rebeldes? Por quê? Porque muitas pessoas na geração passada ensinaram a liberdade, ensinaram muitas coisas, liberdade de expressão, não determinaram limites para os filhos ou para a sociedade. Não pode se corrigir a criança porque isso faz mal, etc. Uma psicologia, meu amado, a qual muitas vezes confronta contra a palavra de Deus. O que é que você está ensinando à próxima geração? Será que você tem ensinado a submeter a autoridade? Será que você tem sido um exemplo de submissão à autoridade? O que você tem ensinado com a tua vida de um ser humano normal, no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na família, no convívio? O que você tem sido como referencial para as pessoas que estão no teu convívio, no teu redor? O que é que o teu filho, a tua filha, está aprendendo com você? Temos vivido uma sociedade que tem desenvolvido diversos distúrbios. E um dos distúrbios mais frequentes que tem acontecido é a duplicidade de personalidade. E, meu amado, a duplicidade de personalidade não é só um distúrbio, mas ela se torna também uma doença mental. Uma pessoa que tem dupla personalidade, ela começa a ter problemas psíquicos. Uma pessoa que diante de um grupo de pessoas tem uma reação, e sozinho, ou em casa, ou com o cônjuge, ou com a família, ou com os filhos, tem outra reação. Duplicidade de personalidade. E nós, como servos de Deus, não podemos ter duplicidade de personalidade. Ou seja, aquilo que você é na sua casa, você tem que ser dentro da igreja. E aquilo que você é dentro da igreja, você tem que ser na sua casa. Não há espaço para o crente ter vida dupla. Não há espaço para você ter uma duplicidade de personalidade. Todos sabem do exemplo a qual se conta em diversas mensagens, daquela criança pequenina que vira para o pastor e fala: posso trazer a cama do meu pai para estar aqui? Mas por quê? É que aquele é tão legal. Quantas pessoas têm dupla personalidade, meu amado, dentro do reino de Deus? E nós devemos tomar cuidado, porque o Senhor te chamou para ser transparente e para viver o Evangelho vivo, que transforma, que traz mudança. E toma cuidado para que essa dupla personalidade não venha desencadear, não venha trazer um sintoma de uma doença mental. O que é que estão aprendendo com o teu, com o meu, com o nosso testemunho do dia a dia, com o nosso testemunho das nossas palavras? Quantos pais
sem uma maturidade, têm ensinado a se vingar do mal que fizeram para eles. E depois não sabe por que a criança cresce com um sentimento de vingança. Não sabe por que a criança vive num conflito contínuo de vingança. O que é que você tem ensinado com a tua vida espiritual? O apóstolo Paulo, meu amado, ele tinha bagagem para dizer que tem ensinado as pessoas a fazer, a viver e a representar o testemunho de Cristo, a demonstrar o testemunho de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo poderia muito bem ter dito: sede imitadores de Cristo, como eu também sou. Mas por que Paulo não trouxe então essa revelação? Sede imitadores de Cristo. Porque, meu amado, o ímpio, o pecador, a pessoa que está no mundo não conhece a Jesus, ela não vai ver Jesus Cristo. Sede imitadores de Cristo. Aonde ele está? A pessoa, o ser humano, precisa de um referencial humano, palpável, e é você. Vira para o seu irmão, diga para ele: é você. Oh, glória! O apóstolo Paulo tinha propriedade para dizer: o que nós temos ensinado com caráter de cristão? Devemos levar as nossas vidas a uma maturidade de sabermos discutir ideias e não discutir sentimentos. Quantas pessoas ficam magoadas porque não concordaram com a ideia dela? Nós temos que ter uma maturidade de saber que a gente pode discordar e continuar amigos, continuar irmãos em Cristo, continuar servos do Senhor, porque a unidade não é todo mundo concordar com aquilo que você quer. A unidade é a diversidade de pensamentos, mas mesmo assim, maior é o que nos une do que as nossas diferenças. Maior é o amor de Cristo derramado na cruz do Calvário. Muito maior é a nossa salvação. Muito maior é o plano de Deus na nossa vida do que eu discordar do que você disse, do que você fez, da sua atitude. E ainda assim, podemos continuar em unidade, tendo discordância de pensamentos. O que de mim aprendestes, isto fazei. O que nós temos ensinado a essa geração que vai continuar o Evangelho? Aprender a discutir ideias sem discutir sentimentos e emoções. Quantos líderes hoje em dia não podem, não querem demonstrar fraqueza? Parece que foram feitos de um material diferente e começam a formar na mentalidade do rebanho uma mentalidade de super crente. Virou pastor, virou líder, virou apóstolo, virou intocável. Não, meu amado. Devemos entender, devemos transmitir que os líderes também têm fraquezas, também têm enfermidades. Os líderes são seres humanos. Devemos entender, amados, que somos iguais a qualquer pessoa. E diante dessa posição, você que almeja o episcopado, você deve saber que a vida cristã ela é uma vida cheia de altos e baixos, mas temos uma esperança que podemos passar pela tribulação, mas maior é a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nada e ninguém vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é uma momentânea situação de aparente derrota, entre aspas, que vai me separar de Cristo, mas o amor de Cristo, ele está incondicional, a despeito do que eu tenho, do que eu passo. Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele é digno de ser adorado. Temos visto muitas pessoas com o evangelho condicional. São servos de Deus se todas as coisas vão bem e se são abençoados financeiramente ou materialmente. E quando passa por uma prova, por uma tribulação, por uma adversidade, por um momento de escassez, se rebela contra Deus e se afasta dos caminhos do Senhor, porque não pode passar. Paulo afirma: posso passar por todas as coisas, porque em todas as coisas sei que Ele me fortalece. Sem estar abatido, sem ter em abundância, estou experimentado em todas as maneiras de viver. Nesse mesmo capítulo, quando você continua depois do que ele está dizendo: ora, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha
tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Primeiro ele bate, depois ele consola um pouco. Aí verso 11, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Quem está falando isso, irmãos? O apóstolo Paulo. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Ele aprendeu, e você só aprende por aquilo que você padece. O que de mim aprendestes? Em segundo lugar, o que de mim recebestes? Como líder, como autoridade, como pastor, como intercessor, diácono, como membro, como pai, como filho, o que é que você tem dado pelo amor de Deus? Qual tem sido a sua contribuição, não só para o reino? Qual tem sido a sua oferta? Uma ajuda humanitária, uma ajuda social, uma ajuda, meu amado, ao necessitado. Em Hebreus nos diz que devemos imitar a fé dos nossos pastores, devemos imitar a fé daqueles que nos dirigem, daqueles que nos lideram. O que é que você, como servo de Deus, como líder de um departamento, de um ministério, de um grupo, o que é que você tem doado? O que é que você tem feito? Qual tem sido a sua contribuição? O que de mim recebestes? As pessoas estão vendo a sua dedicação, as pessoas estão reconhecendo a sua doação, as pessoas têm visto você doar afeto, amor, carinho, amizade. As pessoas que estão ao seu redor recebem o amor que você tem doado a eles, sentem amadas por você, ou você só quer receber? Temos que entender que a vida cristã é uma vida de doação das nossas próprias vidas. Estamos vivendo uma geração em que trocou afeto por sexualidade. Temos que tomar cuidado quanto a isso. Mas, meu amado, afeto é algo muito mais profundo. Há amigos mais chegados do que um irmão. O afeto, o amor de Cristo, de você demonstrar, de você chorar por aquele que está chorando, de você se compadecer, de você compartilhar a dor com alguém, de você chorar, compartilhar o problema, de você estar orando. Olha, irmão, você não está sozinho nessa luta, nessa tribulação. Eu estou orando por você. E o mesmo Deus que me deu a vitória vai te dar a vitória. Ou mesmo Deus que te deu a vitória vai me dar a vitória nessa situação. E devemos aprender a compartilhar esse amor e a demonstrar ao mundo. A palavra de Deus nos diz: quando vós verdadeiramente vos amardes, o mundo verá Jesus Cristo em vós. Um evangelho egoísta, que só quer receber, não pode. Para que Paulo pudesse dizer o que também de mim recebestes, era porque Paulo era doador de amor, de afeto, de carinho, doador de amizade. É interessante você olhar em Romanos 16, as alianças que Paulo tinha, as pessoas que eram amigas de Paulo, as pessoas que compartilharam da luta, da tribulação de Paulo, as pessoas que compartilharam do momento de desafios de Paulo, que firmaram ali, muitas vezes escondendo Paulo nas suas casas, para que não fosse preso, para que não fosse perseguido. Quantas pessoas e quantas alianças Paulo firmou como aliança duradoura, como aliança do Evangelho. Você, como servo de Deus, é doador da graça. E a graça é de graça. A graça é abundante. Nós muitas vezes, amados, como pessoas, nem como cristãos, como pessoas, temos o conceito de que a pessoa tem que fazer algo por merecer. E temos que tomar cuidado para que na salvação também não venhamos colocar esse conceito. Não, você precisa fazer isso para ser salvo. Não. Se tão somente confessares ao Senhor Jesus Cristo e creres em teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo.
demais coisas é consequência de você ter o senhorio de Jesus. As demais coisas é consequência de você ter dado um passo pelo Senhor, de você amar o Senhor, de você buscar a sua palavra. É o Espírito Santo que vai produzir, que vai gerar em você uma mudança. Ninguém precisa dizer a você o que você tem que fazer ou o que você deve deixar de fazer. Não faça isso, porque agora você é crente. Ninguém precisa fazer isso. A mudança tem que vir de dentro para fora. E quando você assume um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo te conduz. E quando você consegue vencer um pecado, vencer uma tentação, você quer vencer a próxima, você quer vencer a próxima, ser de santos como o Senhor nosso Deus é santo, e você começa a almejar santidade, santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós, e você começa a ter um desejo de buscar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de conhecer ao Senhor, um Deus tão lindo, tão amoroso, um Deus cheio de graça. A grande verdade é que existem pessoas que exigem mais do novo convertido do que o próprio Jesus. Existem pessoas que querem condicionar o novo convertido ao seu conceito de cristianismo, à sua medida de cristianismo, mais do que Jesus. Eu creio que ele olha dos céus e fala: eu pedi isso. Não usa calça comprida, não corta mais o cabelo, não pinta mais o seu rosto, não faça mais isso, não faça mais aquilo, não. Jesus olha dos céus e fala: deixa meu filho viver. Quantas pessoas estão com conceitos e princípios errados e se esquecem das coisas mais importantes, que é resgatar o pecador para o Senhor. A mudança, quem vai fazer é Ele. A graça, ela é algo tão tremendo, tão maravilhoso. A graça, meu amado, é você entender que nós não merecíamos, mas somos perdoados. Nós não tínhamos direito, mas a graça nos alcançou. A incomparável graça do Senhor. E de todas as seitas, de todas as filosofias, o único segmento que existe graça é o Evangelho. Único. Das seitas e filosofias, tudo tem que fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa para alcançar alguma coisa, fazer alguma coisa para ter um novo nível. Evangelho não, é pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas vem pela fé. Eu creio, eu recebo, eu tenho fé, que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, me limpou, me lavou, me perdoou, me purificou, me santificou, me fez nova criatura, e por esta graça é que nós estamos aqui. Tem até um louvor antigo que diz: e quando ali chegarem, perguntarão: como é que você chegou aqui? E você vai dizer: foi pela graça, só pela graça de Jesus. A graça é algo inexplicável, a graça é algo, meu amado, incomparável, a graça é algo abundante, inesgotável, e a graça do Senhor Todo-Poderoso, que te alcançou, te trouxe, te perdoou, te lavou, te colocou, te juntou ao corpo de Cristo, essa graça abundante que nós não podemos anular. O que é que as pessoas têm recebido de você? O que de mim recebestes? Você é capaz de doar alguma coisa para alguém que está necessitado, como Paulo fala? Quando você estuda as viagens de Paulo, meu amado, a igreja da Macedônia era uma das igrejas mais pobres que tinha. E diz a palavra de Deus que os crentes mais pobres da igreja macedônia foram os que mais deram, e deram com mais poder, com mais riqueza, com mais propriedades. Por quê, meu amado? Pela graça. Eles enviaram a oferta deles, a fidelidade deles. Muitos tinham em abundância, tinham e sobejavam e não deram nada. Mas os crentes da Macedônia, que eram pobres, humildes, deram acima
acima do seu poder, deram acima do que eles podiam, acima das suas posses. Quantas pessoas dentro do reino, dentro da igreja, que não são capazes de doar em nada? Quantas pessoas egoístas? Quantas pessoas buscando um evangelho que venha suprir as suas necessidades? Meu amado, nós devemos entender que Deus quer nos levantar como celeiro, e para Deus te levantar como celeiro, você vai ter que pegar aquilo que é teu e abençoar o próximo. Você vai ter que pegar aquilo que é teu e honrar e dar. Falamos essa semana ainda, num dos cultos, quantas pessoas têm o guarda-roupa repleto de coisas que não usam mais, mas não tiram dali. E uma das palavras de Deus: tirai o velho para dar lugar ao novo. Quando você abençoa, você está semeando. Quando você abençoa, você está lançando uma semente sobre o solo. E com a mesma medida com que semear. Agora, cá entre nós, vamos abrir um parênteses aqui. Tem coisa, meu amado, que não é para você dar, tem coisa que você jogar no lixo. Tem gente que só dá camisa rasgada, os botões caíram todos, calça sensível. Semear uma semente estragada, você vai colher uma colheita estragada. Tem umas coisas que a gente lembra quando a gente está pregando que é uma benção, né? Eu lembro uma mulher outro dia que ela chegou e falou assim: pastor, já estou cansado de receber coisa usada. Eu falei: mas qual tem sido a sua semente? Ah, não estou entendendo. Então eu te explico. O que você tem dado ao próximo? Quando você faz aquela limpeza na sua casa, as coisas que você não usa mais. Irmãos, isso é uma coisa que a gente tem que se policiar como ser humano. Tem 2 livros de Jorge Linhares muito bons. Um deles é Sanguessuga e Suas Duas Filhas. Um livro abençoadíssimo. E o outro é Na Boca do Peixe. Esses 2 livros que ele fala sobre essa importância. Existe um espírito de miséria que se infiltra no meio dos lares que as pessoas nem percebem. O vidro de perfume já acabou há meses, mas está vazio lá em cima da prateleira. Joga fora. O sapato já furou, mas está ocupando espaço. Comprou outro rádio, tem 3 guardados no guarda-roupa, estragado, velho, mas não tira os 3 dali. Tira isso, faz uma limpeza, joga isso fora. Tira o velho para dar lugar ao novo. E muitas vezes dentro da própria geladeira. Tem geladeira que é só misericórdia. Tem coisa que já azedou, já apodreceu, já está criando mofo e está lá dentro da geladeira ocupando espaço ainda. Quando Deus disse para o povo judeu: põe tua casa em ordem, ou quando Deus disse: santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu fui estudar essa palavra santificai-vos no original em hebraico. Irmãos, santificar no original em hebraico, quando o povo estava, ele tinha saído do Egito, estava indo para Canaã, e eles tinham um deserto a atravessar. No meio do deserto, Deus disse ao povo: santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sabe o que quer dizer isso no hebraico, santificai-vos? Limpai o arraial. Em outras palavras, quando você vai para o comentário do Pentateuco em hebraico, o comentário diz o seguinte: as mulheres tinham que juntar as roupas sujas num cesto, e os homens tinham que sair varrendo todo o arraial, juntando as fezes dos animais e enterrando, abrindo um buraco e enterrando as fezes, que elas não podiam estar expostas. Em outras palavras, santificação significa limpeza. Limpeza em todas as áreas, não só na nossa vida, mas limpeza dentro da casa, limpeza. Deus não vai habitar no local que está imundo. E a igreja, ela contribui para a sociedade com
uma questão também de cultura. E uma das coisas, meu amado, é, como servo de Deus, você tem que aprender a ser limpo. Amém? É verdade. Se você quer viver a bênção de Deus, faz uma limpeza. Tira aquilo que está sujo, aquilo que está estragado, aquilo que não vai servir para nada mais. Tira. Tem casa de crente que parece mais aquele lixão do que uma casa. Se você quer que a presença de Deus esteja ali, limpa. Por que um judeu tinha esse conceito de santificação? Porque ele cria que, quando Deus falava, farei maravilhas no meio de vós, ele cria que Deus iria passar e pisar o seu próprio pé na terra. E para Deus pisar o pé na terra, a terra tem que estar limpa. Então eles saíam no arraial gritando: santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Em outras palavras, limpa a casa, limpa a casa, limpa a casa. Então faziam uma limpeza, arrumavam todas as coisas, enterravam tudo que era lixo, que ele não podia estar exposto, e todas as roupas sujas eram colocadas em cestos. Arrumou a casa, eles criam que estavam prontos para receber a presença de Deus e receber as maravilhas que Deus tinha a fazer no meio do povo. O que é que o povo tem recebido de você, como pessoa, como ser humano? Pessoas que não conseguem doar nada, pessoas que não são capazes de doar coisas boas, coisas essenciais. Não serve para você, não serve para ninguém. Tem local para você colocar, chama lixo. Se não serve, joga fora. E esse lixo não é só espiritual, é físico também. Existem coisas que nós precisamos tirar. Gente que se converteu, que guarda ainda coisas do passado. Gente que se converteu, que guarda coisas que o Senhor desaprova. Gente que se converteu, tem um monte de revista que só o sangue do Cordeiro. Pastor ou alguém vai visitar, começa a jogar pano em tudo que é lugar. Joga fora. Aquilo que não serve mais tem que ser desfeito. O que as pessoas têm recebido de você? Se a camisa, se a calça não presta para você, não presta para ninguém, então saiba jogar fora. Paulo está dizendo aqui aos Filipenses: o que de mim aprendestes, o que de mim recebestes. Terceiro ponto: o que de mim ouvistes, o que é que você anda falando por aí. Veja que Paulo está apertando um pouquinho cedo. Graças a Deus é Paulo. O que é que você tem falado? O que você anda falando? Palavras ofensivas, palavras que machucam. Hebreus capítulo 12, verso 15. Como servo e serva de Deus, você foi feito para ser um recipiente de bênção, um recipiente de vitória. Como recipiente você tem que ter coisas boas para ministrar, para falar. Hebreus 12, verso 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbem e por ela muitos se contaminem. Quanta gente que deixa brotar uma raiz de amargura. Meu amado, como tem gente que tem dificuldade de perdoar. O que é que as pessoas estão ouvindo de você? O que de mim também ouvistes. Isso fazer. E o Deus de paz será convosco. Quantas pessoas andam falando palavras mentirosas? Quantas pessoas andam contando testemunhos que nunca aconteceram? Pai da mentira é Satanás. Então toma cuidado. Efésios capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só
só batismo. Toma cuidado para não sair do propósito do chamado do Senhor. Efésios 4, verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Quanta gente mentirosa que tem no meio das comunidades, que tem no meio das igrejas, quantas pessoas mentirosas tem por aí. Colossenses capítulo 3, verso 9. Colossenses capítulo 3, verso 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem para com os seus feitos. Agora, o grave problema é que tem gente que mente tanto, que já mente que nem sente mais. A mentira ficou cauterizou na mente. Então ele acha que aquela mentira é uma verdade e não sente mais. Se você quer ter o caráter de Cristo, não mentais. Se você quer ter o caráter de Cristo, falai a verdade uns com os outros. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu amado, esse texto é tão abrangente, ele vai muito mais além do que a verdade que é Cristo. Ou seja, não é somente conhecer a Jesus, mas numa situação que você está entrelaçado, que você está enrolado com uma série de situações, nunca você vai conseguir sair dessa situação com mentiras. Traz a verdade dos fatos. Conhecereis a verdade, e a verdade que é Cristo te libertará. Então nós precisamos aprender o que de mim aprendestes, o que de mim recebestes e o que de mim ouvistes. Tem muito mentiroso por aí. Como cristãos, nós devemos nos policiar em algumas coisas. Irmão, você ora por mim? Não vou deixar de orar. Primeira coisa que eu falo, ora, vamos orar já. Se deixar para depois a gente esquece. Agora, se você sabe que vai orar e não ora, ou melhor, se você sabe que não vai orar e fala que ora, é mentira. É uma mentira simples, mas é uma mentira. Como servos de Deus, temos que nos policiar e tirar toda mentira. Porque depois que alguém pega você mentindo, você fica desmoralizado e ninguém mais sabe se acredita na sua palavra ou não. Tem gente que mente tanto que quando fala a verdade ninguém acredita. Que a fama dele é mentiroso. Olha, irmão, de tudo que você ouviu dele, tira 90% que é mentira. Já pensou que fama terrível? Como servo de Deus, você quer ter o caráter de Cristo, falai a verdade. O que de mim ouviste? O que é que as pessoas estão ouvindo de você? O que é que você anda falando? Como servo de Deus, você tem que fazer uma limpeza no seu vocabulário. Quanta gente tem falado palavras torpes? Efésios capítulo 4. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não saia da sua boca nenhuma palavra torta, nenhuma palavra que não convém. Não saia da tua boca. Ou seja, o que as pessoas estão escutando de você? O que de mim ouvistes? O que as pessoas têm ouvido da sua boca? Será que têm ouvido maldição? Você, como servo do Senhor, tem falado maldições? É triste, mas é uma verdade que tem que ser denunciada. Quantos líderes, quantos pastores proferindo maldição?
Não, se sair daqui da igreja, você nunca mais vai ser feliz, você nunca mais, irmão, você é macumba evangélica. Quebra isso em nome de Jesus. Graças a Deus, a maldição sem causa não encontra pouso. Mas você, como servo de Deus, foi criado e colocado no mundo para ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Se você não puder abençoar, morde a língua. Mas não fala a palavra de maldição. Declara uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de unção, uma palavra de alegria. Você é ministro de Deus para profetizar a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Eu cancelo sobre a sua vida toda a maldição que foi lançada. Eu cancelo sobre a sua vida como ministro do Evangelho toda a palavra contrária que foi dita sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida profissional. Eu cancelo todas essas maldições em nome de Jesus, porque tu serás uma bênção. Como servo de Deus, você vai ser reconhecido como bênção. Como servo de Deus, você vai ser reconhecido como uma boca profética, como a boca de Deus na terra. Como servo de Deus, você vai ser reconhecido como aquele que vai ter a palavra de vitória, a palavra de estratégia para sair dessa situação. Deus vai usar a tua boca para profetizar a bênção, para profetizar a vitória. Deus vai usar a tua boca para chamar à existência aquilo que não existe e mudar esse quadro e essa história, porque o Senhor te chamou para ser uma bênção. Da mesma boca não pode sair água doce e água salgada, da mesma fonte. Da mesma boca não pode sair palavra de bênção e palavra de maldição. Você, como servo de Deus, profetiza a bênção. Tiago capítulo 3, verso 10. Tiago está falando sobre o poder da língua e aquele que consegue dominar esse pequeno membro, a língua. Tiago capítulo 3, verso 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita uma mesma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Como servo de Deus, profetiza a bênção. O que as pessoas estão ouvindo da sua boca? Falando em questão de palavras, toma cuidado para não ter uma palavra dobre. O que é palavra dobre? Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Uma hora fala de um jeito, outra hora já muda. Seja homem e mulher de uma palavra só, que você falou, ainda que com dano seu, você não mude a sua palavra. A palavra do cristão seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Você pode ter, como servo de Deus, como ministro, como preletor, uma palavrinha simples, mas a tua palavra é uma palavra de poder. A tua palavra é uma palavra inspirada por Deus Todo-Poderoso. A tua palavra é uma palavra rema, que vem direto de Deus, para diretamente na vida da pessoa. É uma palavra que muda, é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, uma palavra que divide juntas e medulas, uma palavra que separa, uma palavra que transforma. Meu amado, a palavra de Deus, ela tem todo o poder, e você, como servo de Deus, ao ministrar a palavra de Deus, saiba colocar essa autoridade que a palavra de Deus tem. O que de mim ouvistes? O que as pessoas estão ouvindo de você? E para finalizar, Filipenses 4, 9. E o que vistes em mim? O que de mim aprendestes? O que de mim recebestes? O que de mim ouvistes? E o que vistes em mim? Qual é o estilo de vida que as pessoas têm visto em você? Qual é o procedimento da sua maneira de lidar com as pessoas? Como que você é conhecido? Como as pessoas te conhecem? Como que os vizinhos, os amigos de trabalho, da faculdade, da escola, do dia a dia, te conhecem? O que as pessoas estão vendo em você?
Em outras palavras, Paulo estava dizendo: pratiquem o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, pratiquem o que vocês estão ouvindo e vendo na minha vida. Meu amado Paulo, ele era exemplo, e como exemplo, meu amado Paulo tinha a responsabilidade de ter uma vida reta, um comprometimento com o Senhor. Como exemplo, Paulo tinha a responsabilidade de viver Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé dos filhos de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo 5, 8. Mas se alguém não tem o cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a própria fé e é pior do que o infiel. Aquele que não tem cuidado dos seus, que não tem sido exemplo na sua família, de nada vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa. Agora, quem pode dizer realmente quem você é aquele que convive com você. Então toma cuidado. Você tem sido um exemplo dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, em todas as coisas. Você tem sido um exemplo de patrão. Você tem sido um exemplo de empregado. Você tem sido um exemplo de pessoa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. E procureis viver quietos e tratar os vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Como servo de Deus, você sabe construir relacionamentos sinceros, saudáveis e duradouros. Como ser humano, você precisa ser uma pessoa normal. Mas como servo de Deus, você precisa ser um exemplo de cristão. E como falamos no início do curso, você prega muito mais pelas suas atitudes do que pelas suas palavras. O seu testemunho de vida, ele fala muito mais alto do que as suas palavras. É muito bom e fácil termos um ministério itinerante, que vai para lugares onde ninguém conhece, prega e vai embora. Mas muito melhor é você ter um ministério firme, fixo, e que as pessoas vejam o teu exemplo de vida e possam ser transformados pela transformação de Jesus na sua vida. É muito bom pregarmos aos outros, mas para podermos ministrar aos outros, primeiro o Senhor, a palavra, corta em nós. E você que almeja um ministério, você que almeja um episcopado, você tem que ser um exemplo de santidade, um exemplo de trato, um exemplo de oferta, um exemplo do que de mim aprendestes, ouvistes, recebestes e vistes em mim. Você tem sido um bom exemplo de Cristo? Se a sua justiça não exceder a dos infiéis, de nada vale. Como exemplo, você tem que ser o melhor exemplo para que as pessoas almejem ser como você é e possam ver o padrão de Jesus através da sua vida. E eu termino com esse texto, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Paulo está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem é o teu modelo? Será que temos construído super-homens, super-heróis, super-ministros ou super-monstros? Como servo de Deus, você foi chamado
para ser exemplo nessa geração, para poder estar demonstrando o amor de Cristo, para que as pessoas vejam Jesus em você, para que as pessoas possam ser transformadas pela sua atitude, pela sua palavra, por aquilo que Deus tem depositado na sua vida, e através desta forma você possa refletir a imagem de Cristo. Hebreus capítulo 1 nos diz: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, Cristo era a expressa imagem do Deus Todo-Poderoso, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Assim também tem que ser a sua vida, um representante legal, uma imagem de Cristo na terra. Deus criou o homem para ser imagem e semelhança, e como imagem e semelhança, como ministro de Cristo, você tem o compromisso de ter o caráter de Cristo, de viver como Ele é. Tal Ele é, somos nós nessa terra. Que nessa noite você possa refletir nesse compromisso, nessa aliança com o Senhor, e consertar o seu caráter para ser imagem e semelhança.